uma pergunta dentro desse gancho. Real apanha com qualquer notícia. Então, se subir acima na Europa, pode ser bom pro dólar real, mas pode ser ruim pro real. Eu acho fica que esse rolo todo aí. Eu acho a observação do Sérgio é boa pelo seguinte: havia uma visão desde o final do ano passado de que, em função de uma trajetória de commodities para cima no mundo esse ano, independentemente de ter guerra Rússia, Ucrânia ou não, tanto que a gente já virou o ano, o mercado já virou o ano se posicionando para isso, né? Havia uma leitura, essa leitura prevaleceu por bastante tempo, na minha opinião, de que o Brasil se beneficiaria por isso, por ser exportador de commodities. E nisso a nossa moeda tenderia a passar por um processo de valorização importante. Fato esse que obrigou o mercado, ou levou o mercado a se posicionar vendido em dólar pesadamente. Aqui localmente deve ter sido o trade mais crowded que a gente fala, que é o mais posicionado, mais tumultuado, vamos dizer assim, desde a virada do ano. Só que tem um efeito de segunda ordem disso, né? Que é o desenvolvimento de um processo inflacionário importante. Se você não conseguir lidar com esse aumento de custos de maneira adequada aqui dentro internamente, pela produtividade, pela política monetária, enfim. Eu acho que esse efeito de segunda ordem foi desprezado por tempo demais. Ele apareceu na forma de um IPCA, por exemplo, muito mais resiliente do que a gente imaginava no começo do ano, ou no preços atacado também, medido pelos IGPs, pelos IPAs. Muito mais resiliente do que a gente imaginava no começo do ano, né? E isso obrigou a uma correção na medida em que o mercado percebeu e entendeu que o processo de aperto de política monetária nosso não ia ser aquilo que a gente imaginava até o fim do ano passado. Ia ser mais severo, até, do que já vinha sendo, né? Então, essa volta, como o Sérgio colocou, eu compartilho da visão dele, assim, no sentido de que ajuda os demais bancos centrais, porque você começa a colocar o mundo inteiro na direção de lidar com um problema que até ontem era considerado transitório. Ok. Isso, de uma certa forma, ajuda o nosso Banco Central também. Pode ajudar o real no sentido de que talvez dê uma freada no dólar. Mas eu observo também, Sérgio, na cabeça do local, né? O local ele olha para o bendito DXY, por exemplo, o dólar index para operar real. E ali é uma cesta, e o euro tem peso importante. Então eu acho difícil filtrar liquidamente o efeito disso, euro e dólar, no real. Eu tendo a imaginar o seguinte: eu sou um pouco, não tenho vergonha nenhuma de dizer, eu sou um pouco pessimista em relação à economia doméstica nesse cenário, no sentido de que eu acho que o Brasil, sendo um emergente, muito atrelado a commodities, tendo a percepção de que esse aperto de política monetária pode deprimir o mercado de commodities e, portanto, penalizar a gente no lado da exportação, o real tende a sofrer também, da mesma forma. Pode ser que no curto, médio prazo isso ajude o real, mas eu acho que mais a médio e longo prazo a gente continua tendo problemas. São de ordens estruturais, mas é nesse tipo de ambiente que esses problemas se manifestam mais. Eu de repente ter que trabalhar com uma política monetária mais apertada do que poderia ser, porque a nossa moeda apanha em relação às outras de fora, porque a gente não consegue exportar tanto ou exporta menos e assim por diante.